bem-vindo ao LogosCast, o podcast da Logos, a sua livraria cristã. E eu já começo te dizendo que você foi escolhido para participar desse novo momento da Logos, o LogosCast da Logos, agora aqui disponível em várias plataformas como o YouTube. Então, eu já começo convidando você a clicar aí, se inscrever e, é claro, compartilhar com seus amigos, porque eles não podem ficar de fora. Bom, eu já vou adiantando aqui para você que a gente vai ter conteúdos muito importantes, relevantes, que irão contribuir para o seu conhecimento, para a sua edificação e também para tirar dúvidas de vários assuntos. A gente vai falar aqui de saúde, saúde física, saúde espiritual e também saúde emocional. Vamos falar de negócios, vamos falar de beleza, tudo isso muito mais aqui no LogosCast. Então fique ligadinho, se inscreve no canal e indica para todos os seus amigos, que eu tenho certeza que vocês vão amar os conteúdos que nós iremos trazer aqui. E para inaugurar esse novo momento do podcast da Logos, é claro que eu só poderia estar com a Agnise. Agnise, que maravilha ter você aqui nesse novo formato, inaugurando esse novo formato do LogosCast. Olha, Neia, eu me sinto privilegiada, me sinto honrada de estar com você nessa segunda fase do LogosCast, né? Estivemos juntas na Logos, falando sobre comunicação, e hoje nós estamos aqui inaugurando esse novo tempo. Eu estou muito feliz. E, gente, sabe por que a convidada foi a Agnise? A Agnise, a gente tem algumas coisas em comum, né, Agnise? Várias. Somos formadas em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. Eu fiz teologia, ela fez ciências da religião e agora estamos aí caminhando no caminho da psicologia, não é isso, Agnise? Exatamente, e são áreas que estão interligadas, né, nas nossas vidas, nos nossos corações e na nossa atualidade. E falando em estar ligados e interligadas, o tema de hoje do nosso primeiro episódio do LogosCast é espiritualidade e psicologia. São caminhos opostos, Agnise? Então, né, vamos tentar discorrer sobre esse assunto, né? Mas eu acredito, Neia, que é bom a gente esclarecer para as pessoas exatamente o que é espiritualidade e o que é psicologia. Exatamente. Na verdade, elas não são opostas. Elas, na realidade, elas convergem, né? Quando a gente fala dentro da perspectiva biopsicossocial, porque nós somos seres espirituais, mas somos seres emocionais também, como somos seres físicos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a espiritualidade e sobre a psicologia. Muito bem. Então, a espiritualidade, ela é um conceito bem amplo, né? No nosso contexto, né, cristão, a gente às vezes pode confundir espiritualidade com religiosidade. Na verdade, eles são coisas que caminham juntos, sim ou não. Porque a pessoa pode não ser religioso e ainda assim identificar a sua espiritualidade. Então, a espiritualidade é aquela vontade de conexão com algo maior. No nosso caso, com Deus. Mas pessoas que querem... Algo transcendente. Isso, querem se conectar com o sagrado, com aquilo que transcende. E o ser humano já é reconhecido, né, até pela OMS, o ser humano tem uma dimensão espiritual. Né? Sim, com certeza. Com certeza. E aí, essa caminhada entre fé e ciência e razão, já houveram algumas rupturas, né? E ainda hoje a gente pode perceber algum tipo de preconceito. Porque de ambas as partes, de podemos ambas dizer, as partes, né? De ambas as partes, exatamente. Enquanto a psicologia é uma ciência que busca estudar o quê? O comportamento, as emoções, a relação do ser humano. E aí a espiritualidade... ela também quer estudar isso, mas numa outra dimensão. Então, durante algum tempo, né, até a Idade Média, a gente pode dizer que essa relação ela estava caminhando ali lado a lado. Depois a gente passa pelo iluminismo, a gente passa pela perda da fé, pela razão como centro da humanidade. E aí esse caminho ele vai tendo essas rupturas, né? Mas hoje, né, a gente já pode perceber uma integração. Hoje a gente já reconhece a integralidade do ser, como você muito bem falou aqui, biopsicossocial. Exatamente. E por que não dizer biopsicossocial espiritual? Exatamente. A gente já ouve muito falar sobre isso, esses estudos estão iniciando, né? Estão
está acontecendo agora, né, na nossa atualidade, e a gente precisa muito reconhecer isso de ambas as partes. E aqui a gente traz especificamente uma fé, uma espiritualidade baseada na perspectiva cristã protestante. E aí a gente sabe que a regra de fé e prática da visão cristã protestante é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é a base essencial para a visão cristã. E nós sabemos também que, do outro lado, a psicologia ela tem como base a filosofia e a fisiologia. São saberes diferentes que um não vai anular o outro. São saberes Exatamente. necessários e diferentes e que têm os seus níveis de atuação de formas diferentes, mas em algum ponto elas estão interligadas. Né, Sim, Agnisa, eu com queria que você certeza. falasse um pouquinho sobre isso, sobre também essa relação de autoconhecimento, tanto espiritual quanto psicológico. Isso. Na espiritualidade, de um modo geral, a gente vê esse resgate, esse autoconhecimento, porque o autoconhecimento, tanto ele pode ser trabalhado na espiritualidade, na Exato. religiosidade, como ele também vai ser trabalhado na psicologia. Né? Porque na psicologia, com autoconhecimento, você quer reconhecer o quê? As suas emoções, né? Para poder caminhar, para poder ressignificar perdas, curar feridas emocionais. Exato. Já quando a gente vai para o lado espiritual, então a gente busca a reconexão. Às vezes há uma ruptura, às vezes há uma perda da conexão com Deus, às vezes há coisas para curar no sentido espiritual. O que seria uma cura espiritual? Seria esse arrependimento de pecados, arrependimentos por deixar valores cristãos, que, como você falou, o cristão tem a Bíblia como livro de regra, prática e fé. E aí a gente tenta trazer esse autoconhecimento, né? A gente pode citar, por exemplo, aqui o Salmo 139, né? Onde o salmista vai dizer o quê? Tu me sondas e me conheces. Exatamente. Né? E aí ele diz o que também? Vê se há em mim algum caminho mal. Então, isso é autoconhecimento. Exatamente. É você se investigar, é você se avaliar para você estar andando de acordo com os seus valores, para que haja congruência no seu comportamento. E aí, Agnisa, a gente entra num ponto de intersecção que é o quê? Quando você não está de acordo com a palavra de Deus ou com as suas emoções, como você gostaria de ter, isso é gerado em você o quê? Angústia. E essa angústia, ela vem tanto da questão da problemática dentro da espiritualidade, quanto das emoções, né? Então, você vê que, de alguma forma, essas duas áreas da vida, elas se interlaçam. E você acredita que uma pode refletir na outra? Qual é a sua visão em relação a isso? Com certeza, uma pode intervir na outra. Até porque também, Neia, é importante a gente falar, né? Existe uma espiritualidade tóxica. Sim, com certeza. Porque a gente pode também dividir a espiritualidade entre saudável e tóxica. E a Exatamente. espiritualidade tóxica, ela vai o quê? Manipular, ela vai culpabilizar, ela vai tentar oprimir. E aí a gente fala um pouco sobre até o legalismo, né, Agnese, O legalismo. que é existente. E é muito interessante quando a gente fala de espiritualidade, a gente vê a visão de linhas de interpretações bíblicas, assim como na psicologia tem linhas de abordagem, né? Exatamente. Você vê que tudo está muito ligado ali, vai depender muito do ser individual e subjetivo que cada um tem. Cada um tem suas necessidades, cada um tem suas lutas, as suas guerras internas, né? E a gente acredita muito, nós como da área, né? A gente entende da necessidade do cuidado espiritual e do cuidado com as emoções também. E a gente vem enfrentando, infelizmente até os dias de hoje, esse grande impasse entre aquilo onde a igreja cura e a psicologia como um agente de promoção da saúde mental. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acredito que é algo até então ainda polêmico, né? E a gente torce muito para que isso haja um entendimento, porque a gente entende a importância desses assuntos dentro da igreja e na psicologia. Exatamente. Isso é uma bandeira que eu tenho levantado, né? Lá no nosso podcast, no IEBcast, que você é nossa parceira, se né? inscrevem também, gente, no se inscrevam no IEBcast. IEBcast, nosso canal IEBJP. Nós temos lá uma aba playlist e lá vai ter também podcasts. E aí você vai ver que tem vários episódios lá. E eu acho que para ficar mais simples, a gente pode falar para as pessoas, né? Qual é a diferença? Qual é o papel do psicólogo? E qual é o papel do pastor? Né? O pastor ou o líder ou a líder, ele vai exercer o quê? O aconselhamento bíblico. Bíblico cristão. E o psicólogo, ele vai fazer o quê?
o tratamento psicoterápico. Exatamente. Né? Então, o psicólogo, ele não é um simples terapeuta, porque terapeuta também, às vezes, as pessoas confundem, né? Psicólogo com terapeuta. Exatamente. Então, terapeuta pode ser várias coisas, né? Várias terapias holísticas, medicinais, mas o psicólogo é aquele que tem CRP, que ele fez o curso de psicologia, que ele é um profissional capacitado, habilitado, como você bem falou. Ele já estudou as abordagens diversas, né? Ele já viu esse caminho que a psicologia também percorreu para ser reconhecida como ciência, porque a psicologia, ela vem da filosofia e também lutou, né, pelo seu espaço, como também a religião luta pelo seu espaço. Enfim, a ciência das religiões luta pelo seu espaço, porque foi um curso reconhecido também recentemente, né? A nossa UFPB aqui foi uma das pioneiras, né? Minas Gerais também. E então, assim, a gente vem de uma caminhada, a gente vem de uma batalha. Mas aí, como é que a gente diferencia? Por exemplo, qual é a base do aconselhamento cristão? A fé, a Bíblia, os princípios, os valores cristãos. Qual é a base e o foco do psicólogo? É a ciência, é a psicologia, são os estudos, são os experimentos, são as teorias. Qual é o objetivo do aconselhamento cristão? Levar todas as questões da pessoa que está vindo buscar ajuda à luz da Bíblia, para que ela tenha discernimento para seguir à frente. E qual seria o objetivo do psicólogo? Compreender as questões emocionais e comportamentais que a pessoa está trazendo e tratá-las. Então, muitas vezes, né, eu posso falar, compartilhar a experiência que eu tenho na minha comunidade de fé, pessoas chegam para se aconselhar, se aconselham e chega um determinado momento onde o líder, o aconselhador ou o pastor dizem, querido, agora você precisa de um profissional. Exatamente. Porque quando passa para o lado do transtorno, de uma ansiedade generalizada, de um transtorno de personalidade, ele precisa de um profissional capacitado para tratá-lo. E muitas vezes até de um médico psiquiatra. Exatamente. Entendeu? Então, é uma coisa também que a gente vê, né, que existia antigamente, ainda existe hoje ainda, mas é muito menor, né? Um preconceito. Né? Quer dizer, você vai no médico... Ou é carnal ou é espiritual. Não tinha essa questão da visão da saúde emocional. Exatamente. Né? E a gente sabe que a psicologia é muito ampla. Então, de repente, lá no aconselhamento, o pastor... É importante até que ele tenha uma prévia de um conhecimento relacionado a isso, até para ele ter o discernimento. Bom, até aqui eu consigo ajudar. A partir daqui, ele precisa passar por um profissional. Esse profissional, dependendo da situação, ele vai passar não simplesmente por uma consulta, mas todo um procedimento de uma avaliação psicológica para daí, então, trazer um diagnóstico, né, Agnese? E a gente vê pessoas que sofrem, que dizem, eu oro e não resolve. Então, de repente, não é a hora de buscar algo mais especializado, mais direcionado, que eu acredito que o próprio Deus deixou para nós. Claro. Essa reunião, essa multiplicidade de saberes, como a psicologia, e que é uma ciência também. Né? Exatamente, porque um papel não anula o outro. Exatamente. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua abordagem, cada um tem os seus limites. Então, o que é que a gente precisa hoje, né? É do limite e da ética. Exato. Porque também, em contrapartida, é importante a gente falar, alguns profissionais de psicologia abominam totalmente a religiosidade do paciente e muitos, inclusive, estão sendo denunciados, né? Por quererem impor a sua religiosidade dentro do consultório. E não pode. Ou mesmo por ignorar a religiosidade do paciente. Então, assim, de ambos os lados, é preciso limite e é preciso ética. Né? E a gente pode construir isso. Em contrapartida também, a gente tem visto muitos pastores que têm se capacitado e que são psicólogos também. E que entendem isso e que conseguem lidar com o sofrimento humano de uma maneira, né, ampla, de uma maneira holística, porque eles veem o lado da fé e veem o lado da ciência. E existem abordagens, né, como você falou, né, a abordagem do aconselhamento cristão vai ser a oração, a leitura. A abordagem psicológica, a gente tem psicanálise, a gente tem TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, a gente tem ACP, né? E a gente tem a logoterapia também. A logoterapia, eu admiro demais, né, que lida com o sentido da vida. Sentido da vida. Era sobre isso que eu ia falar, né? Quantos cristãos não passam e vivem em crise existencial? É verdade. E aí, como ajudar esse cristão que está dentro desse cenário de crise existencial? O que você diria para esse cristão? Porque tem muita gente que vai estar assistindo a gente, né? E eu queria que você trouxesse essa resposta, porque
tem momentos da vida da gente que a gente passa por crise. Por que isso? Porque aquilo, com tantas indagações, isso reflete na crise existencial. Aí, dentro da sua visão cristã e como psicóloga, o que você diria para essas pessoas? Tá informação. Lá. Isso, tá lá. Então, né? Se a gente partir do princípio da logoterapia, por exemplo, né? A crise, ela vai ser destrinchada de acordo com o sentido que eu tenho para a minha vida. E se esse sentido tem a ver com a minha fé, se ele tem a ver com a minha religiosidade, então desenvolvendo isso, tentando ter um comportamento e uma vida que as minhas ações sejam congruentes com aquilo que são as minhas crenças, Exato. Com o meu interior, com os meus valores, então eu vou encontrar um sentido. E tem um pouco a ver também com o self real e com o ideal, né? E às vezes choca um pouco o self ideal com o self real, ou seja, aquilo que você é e aquilo que você gostaria de ser e aquilo que você pode ser, né? Exatamente. Então, muitas pessoas porque a vida da gente é feita de ciclos, né? Então, muitas vezes, na transição entre um ciclo e outro, acontece uma crise. E aí é o momento de parar, de respirar, de rever os valores, sabe? De fazer aquele momento de reflexão. Porque muitas vezes também, né, a vida da gente, né, como a gente vinha comentando até aqui antes de entrar no episódio, é uma correria. Sim, e a gente vai dia maior essa vivendo, correria. e a gente não para refletir, né? Então, através da meditação, através da oração, através da atenção plena, que é o mindfulness, por exemplo, a gente pode parar um pouquinho e pensar, os meus valores estão congruentes com aquilo que eu estou fazendo? Exatamente. E tem um olhar também das coisas simples da vida e que nos trazem tanta alegria, né, Agnese? Tanta realização. Eu até fico pensando assim, até na hora de você tomar um banho, se você viver aquele momento plenamente, vai ter outro sentido para você do que simplesmente você entrar nessa neura, dessa correria, dessa busca desenfreada por realizações, quando na realidade o sentido da vida e das coisas estão nas coisas simples, básicas da vida. Você tem um olhar para você e naquilo que a própria natureza que Deus criou traz para você como resposta, né, de realização, de gratidão. Eu acho que esse exercício da gratidão também é bastante importante. Né? Muito importante. E acaba, Neia, que a gente reflete esse modelo de vida dentro do modelo de espiritualidade nas nossas comunidades. Sim. E aí a gente passa, sabe aquele dilema de Marta e Maria? A gente quer fazer coisas, né? E aí é essencial. De lado, exatamente. Então a gente vê que são reflexos, da mesma forma que eu estou vivendo lá fora, desesperadamente, eu estou vivendo também dentro da igreja, fazendo coisas, fazendo eventos, organizando coisas. Além dos limites. Exatamente. E isso gera o quê? Doença. Doença, exatamente. Física e doença emocional e doença espiritual. E aí, tudo a ver com isso, esse livro que eu trouxe aqui para indicar para vocês, eu fiz essa leitura, é muito legal esse livro, você também tem lá para vender, né? Tem na Logos. Esse livro aqui, ó, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, é justamente de uma pessoa que passou por isso. Ele passou por uma crise de ansiedade, ele fazia muitas coisas, não dava valor ao descanso. Quando a gente sabe que o descanso é um mandamento, Exatamente. É bíblico, né? Todos nós Isso. precisamos de descanso. A gente tá acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo, como você falou aí. Às vezes a gente tá tomando banho, aí bota um áudio lá para ir escutando enquanto tá tomando banho e a gente não consegue se concentrar. Às vezes tá comendo de frente para a televisão, enfim. Não vive o momento, Não vive né? o momento. E aqui fala exatamente isso. Você ter uma espiritualidade que seja saudável nas suas emoções. Exatamente. É muito importante. Você vai estar até mais rápido para produzir mais e melhor, porque você vai estar espiritualmente e emocionalmente saudável. Aí a gente vê a importância de quanto estão interligadas, né, Agnese? Não tem como separar, não tem como desassociar. E eu acho que a gente também tem que trazer aqui um alerta para as pessoas da importância desse autocuidado, dessa busca do cuidado terapêutico, da espiritualidade, sim, de congregar numa igreja, de buscar a Deus, mas ter um olhar para dentro de si e cuidar das suas emoções diante de um cenário tão caótico, de tantas buscas, de tantas realizações, de tantas coisas que são impressas de algo que não é tão real quanto parece, e aquilo você quer trazer para sua vida e gera em você frustrações, angústias, desesperos, né?
E então, por isso que é importante a gente manter esse cuidado de forma paralela em todas as áreas da vida. Com certeza, até porque a própria Bíblia nos fala, né? No mundo tereis aflições, né? Uhum. Então, nós teremos aflições. O sofrimento, ele faz parte da vida humana. A forma de lidar é que vai fazer a diferença. Total diferença. Então, a gente precisa de uma base forte na nossa espiritualidade e a gente precisa de uma base forte na nossa emoção. Aprender a regular as nossas emoções, mudar algumas crenças centrais. E aí os assuntos são diversos e é claro que a gente já está deixando alguns spoilerzinhos aqui de mais assuntos que a gente vai trazer. Por que eu me comporto da forma como eu me comporto hoje? O que o passado pode e tem o poder de refletir naquilo que eu sou hoje? Por que eu sinto isso? Por que eu vivo isso? Se eu não queria viver isso, até o apóstolo Paulo falava que ele fazia o que ele não queria fazer, né? Exatamente. Então existem essas guerras espirituais, esses conflitos existenciais e que, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus para nos guiar, nos orientar e temos também profissionais para nos ajudar aí na nossa trajetória de vida com mais saúde nas nossas emoções e que isso vai refletir em tudo, né, Em Agnese? tudo, porque quando a gente tem uma vida emocional saudável, a gente vai ter uma vida espiritual saudável. Exatamente. E vice-versa, né? Então, eu espero que você que está nos assistindo, né, não tenha nenhum preconceito. Se você está passando por algum sofrimento, procure aconselhamento, procure também terapia, né? Porque a gente precisa se conhecer melhor, a gente precisa cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa vida espiritual, porque a gente é um ser integral. Exatamente, exatamente. E tem muitos que falam, eu não preciso, não tem problema, vai que você vai ficar melhor ainda. Então, não é porque isso? Antigamente, né, tinha até essa expressão assim, o psicólogo é negócio de coisa doido. Pra louco. E não é. Não né? tem nada Não a é. ver. Então, assim, a gente precisa tratar, porque às vezes até mesmo existe um transtorno mais sério a ser tratado. Né? Exatamente. Porque às vezes uma ansiedade é como está aqui no livro. Às vezes é a ponta do iceberg, né? Exato. A ansiedade é a ponta do iceberg. Ela está ligada a um outro problema que a gente precisa de uma investigação para poder tratar, né? Então, muitas vezes também, além dos transtornos, né, a pessoa procura ajuda quando tem uma perda, quando tem um luto, quando está passando por um divórcio, quando está desempregado. Então, quando existe algum ponto crítico na sua vida, algum ponto de sofrimento. Mas, além de todas essas situações, você também pode procurar pelo autoconhecimento para melhorar os seus relacionamentos interpessoais. Para manter um equilíbrio emocional também, porque se você entra em desacordo, desequilíbrio emocional, e isso pode desenvolver o quê? As doenças psicossomáticas. Então, exatamente. a gente tem que olhar, tem um olhar até preventivo, né, Agnese, em relação a isso. Demais. Então, esse autocuidado nas questões espirituais, emocionais, não é para hoje, é para ontem. Então, a gente deixa aqui esse alerta e eu quero dizer para vocês, compartilhem aí com todo mundo. Se não se inscreveu, corre, se inscreva, que eu vou dizer para vocês. A gente vai ter muito assunto aqui importante, relevante, que com certeza vai te ajudar aí no conhecimento, na sua espiritualidade, na sua saúde emocional e física. A gente vai trazer dicas maravilhosas e em breve a gente vai ter o Logos Cast ao vivo, com sorteio, com várias atrações maravilhosas. Então, se fosse você, não deixava de se inscrever e compartilhar com os amigos. Eu quero aproveitar e ressaltar a importância da parceria e fazer um agradecimento todo especial a empresas parceiras. Por exemplo, o meu look é Sua Flor Store. Se você me seguir no @NeiaSantosJesus, você vai ver que 99% do meu look é da Sua Flor Store. Quero também agradecer a Labotê. Gente, maquiagem, perfume, tudo que você imaginar no mundo da beleza, você vai encontrar na Labotê. Quero agradecer também a minha querida Rita Amorim, do Espaço Rita Amorim, que cuida aqui do meu cabelo, tá bom? Muito obrigada. Agnese, muito obrigada pela sua participação de inauguração nesse novo formato. Eu fiquei pensando, meu Deus, quem? E como a gente quer trazer muito esse assunto muito pertinente para os dias de hoje, que é o cuidado de forma integral, aí veio logo esse nome aqui de uma profissional brilhante, que eu tenho certeza que irá contribuir aí e muito para a saúde das pessoas de forma integrada. Deus abençoe. Tamo junto. Tamo junto. Deus abençoe.